primeiro semestre matutino, noturno. Eu venho fazer esse vídeo, então um vídeo de demanda, para a gente conversar um pouco sobre o que vai tratar a nossa live dessa semana, né? Então, como vocês sabem, essa semana é uma semana de revisão de conteúdo, então nós não vamos passar conteúdos novos, mas nós vamos revisar, retomar todos os conteúdos que foram tratados, foram trabalhados nesse bimestre. Então, na live, o que nós vamos fazer? Eu passei para vocês 10 questões objetivas e vocês estão resolvendo essas questões. Vocês podem pesquisar nos materiais que eu enviei, vocês podem pesquisar na internet, vocês podem ler, trabalhar com os textos e também com os slides, rever as lives e assim resolverem essas 10 questões. São questões objetivas e vocês têm que escolher uma alternativa. Essas questões são muito similares às questões da prova, com os conteúdos apenas, os conteúdos que nós trabalhamos. Então, como que nós vamos fazer na live? Vocês vão espero que vocês já tenham essas questões resolvidas quando chegarem na live, mas eu dou um tempinho para vocês repensarem na questão e na sequência eu apresento a alternativa correta e explico por que aquela alternativa é correta e por que as demais não são. Dessa maneira a gente vai retomando todos os conteúdos sobre os quais nós falamos no bimestre. Então, o que vai cair? As palavras parônimas, equívocas, unívocas, sinônimos, os latinismos, os neologismos, né? E a gente entender um pouco por que compreender a diferença dessas palavras é tão importante para a boa escrita forense, para o texto jurídico, no sentido de que elas são ferramentas fundamentais na linguagem técnica jurídica e, portanto, precisa-se compreendê-las, né? Precisamos compreendê-las para que a gente possa não incorrer em erros na nossa escrita jurídica, né? Então, também vamos falar da diferença de textos narrativos, descritivos, dissertativos, né? Argumentativos e e como que eles aparecem na escrita jurídica. Vocês precisam entender bem o que são os termos equívocos, unívocos, né? E nós vamos falar disso mais uma vez. As palavras parônimas, então fiquem tranquilos que nós só vai ser apresentado na prova termos, palavras que nós trabalhamos, né? Sobre as quais nós falamos. E na sequência trabalharemos bastante nessa live, retomando os aspectos sobre a narrativa simples, narrativa valorada, tão importantes na narração dos fatos de uma petição inicial, né? A base sobre a qual se assenta posteriormente a argumentação jurídica e a apresentação das normativas jurídicas, né? Das normativas legais. Então, vocês precisam entender bem como que funciona a narrativa simples e qual a diferença da narrativa valorada, aqueles aspectos, elementos deíticos, os elementos modalizadores, né? É importante que vocês observem também o que é fundamental numa petição inicial. Talvez nesse primeiro momento não vai ser cobrado os aspectos tão técnicos, porque eles são mais facilmente aplicados, né, na própria escrita da petição, na estrutura da petição, e isso vocês não farão na avaliação, né, porque nós não temos questões abertas na avaliação, né, então vocês devem se deter mais a esses aspectos iniciais que eu falei para vocês aqui nesse vídeo, e não tanto aqueles aspectos formais de pontuação, sobre os quais nós falamos na live passada, porque isso vai servir muito mais quando vocês fizerem a petição e fizerem o trabalho de uma maneira mais prática, né? Então, os elementos modalizadores, que tipo de elementos são esses? Então, eu prometi a vocês trazer mais exemplos para vocês de escritas de narrativa simples e valorada. Então, eu estou preparando valoradas, eu estou preparando esse material para apresentar para vocês amanhã na live, tá? Eu achei melhor discutir com vocês
mostrar para vocês na própria live, explicar do que enviar anteriormente. Então, amanhã a gente vai trazer, eu vou trazer bastante exemplos para vocês de textos descritivos, diferença de narrativos e diferenças também de narrativas simples e valoradas, tá bom? Então, eu espero vocês na live e bons estudos, fiquem em casa e fiquem tranquilos que a gente vai retomar tanto nessa semana quanto na semana que vem, antes da avaliação, todos os conteúdos. Então, é fundamental que vocês tragam também as dúvidas de vocês, tá bom? Então, fiquem bastante à vontade para apresentar as dúvidas. Se houver necessidade, também podem me escrever no privado, no particular, no WhatsApp, tá bom? Grande beijo e até lá!